Olá pessoal, eu sou Ailton, egresso do grupo PET Geografia da UDESC e vamos apresentar o PET Geocast, podcast produzido pelo grupo. O Programa de Educação Tutorial é um programa do governo federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino da graduação dos estudantes de curso das mais diversas áreas do conhecimento, através da indissociabilidade da tríade da pesquisa, ensino e extensão. Essa é a nossa 7ª edição do PET Geocast, que traz sempre um tema novo para ser discutido com convidados especiais. Para quem não sabe, este é um podcast que faz parte do nosso projeto de extensão PET GeoTube, que tem como objetivo de produzir material digital para nossas redes, onde toda a comunidade possa ter acesso. Estamos aqui hoje com a nossa tutora, a professora Vera Dias, que vai mediar o debate com a nossa convidada mais do que especial, professora doutora Daniela Onça, que possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e aluna de graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geografia Física, atuando principalmente nos seguintes temas: mudança climática e filosofia da ciência. O tema de hoje se refere à questão das queimadas que ocorreram em 2020 e sobre a qualidade do ar que envolve esses episódios, mas também sobre uma dúvida que várias pessoas têm: até que ponto essas queimadas interferem no clima? Por essa razão, convidamos uma climatóloga para que explique melhor sobre essas questões. Olá, professora Vera. Olá, Daniela. E a você, ouvinte, que está aqui junto com a gente. O tema de hoje diz respeito à questão das queimadas que ocorreram em nosso país no ano de 2020. Resolvemos abordar esse assunto, pois gerou muita repercussão, e não só pela extensão dos eventos, mas também sobre como foram enfrentados pelos dirigentes. Como citado antes, a professora doutora Daniela Onça está aqui para explicar sobre os impactos que isso pode causar, se essas consequências afetam o clima e quais são as impressões da professora sobre o que ocorreu. E agora eu gostaria de passar a fala para a nossa mediadora, professora Vera Dias. Olá a todos, bom dia, professora Daniela. É um prazer tê-la aqui conosco para discutir essas questões. Gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite ainda nesse finalzinho de ano, quase no Réveillon, onde a universidade insiste em esclarecer sobre alguns problemas importantes que assolaram o país esse ano. Muito obrigada, Dani, por ter aceito o nosso convite. Para os ouvintes, eu gostaria de esclarecer que a professora Daniela é parceira do PET já há alguns anos. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, nós concorremos e ganhamos um edital da CAPES para projetos de extensão. Íamos fazer uma série de vídeos inspirados na tese da professora Daniela sobre o não aquecimento global. Infelizmente, a gente ganhou o edital, mas essa verba nunca veio e o projeto foi cancelado. Mas naquela oportunidade, todos os petianos, e inclusive eu, lemos a tese da professora Daniela Onça e fizemos vários debates muito inspiradores. Então, quero dizer para a Dani que é um prazer estar com ela de novo aqui, num projeto do PET. Antes de começarmos as perguntas propriamente ditas, eu gostaria, Dani, que você se apresentasse e contasse um pouquinho da tua trajetória acadêmica e como esses temas, como a questão do aquecimento global, apareceram na tua carreira. Por que o interesse pelo clima? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vera, Ailton. Espero que estejam bem todos aí tentando nessa finaleira de ano aí, esse ano tão complicado. E agradeço muito o convite de vocês para a gente poder esclarecer, para a gente debater essas questões que foram suscitadas. Eu acho uma oportunidade assim maravilhosa, para a gente fazer todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Então, indo aí na pergunta que a professora Vera me fez, como foi que eu entrei nessa discussão da climatologia? Eu estava no meu 2º ano da graduação. Isso já tem 18 anos? Foi em 2001, isso. E quando a gente foi fazer a disciplina de climatologia, foi a que eu mais me encantei, mas muito disparadamente. Tudo que eu tinha visto até então no curso me pareceram, debates muito estéreis sobre a ciência. E dentro da climatologia foi a área que eu achei a mais fértil dentro
da geografia, assim, tipo, era a ciência que realmente conseguia integrar, né, aquele desejo tanto que a gente tem, né, de integrar a geografia física com a geografia humana, foi onde eu mais enxerguei essa integração e essa aplicabilidade no nosso cotidiano. A gente está o tempo todo se preocupando sobre os estados do clima, né? Então, se vai chover, se vai fazer sol, né? Toda a nossa previsão, programação de férias, né? Todo o nosso cotidiano a gente está sempre muito preocupado com o clima. Então, isso foi o que me pareceu a mais geográfica das sub-áreas dentro da geografia. E aí, no final do semestre, eu já trabalhava, né? Já fazia quase um ano, eu trabalhava como voluntária num centro cultural católico com aulas de reforço. E aí as meninas desse centro cultural me convidaram para dar uma palestra sobre a geografia. Toda quarta-feira tinha uma sessãozinha cultural, e aí as meninas eram convidadas a dar uma palestra sobre a sua área. Eu, sinceramente, não sabia que tema tratar nessa palestra, e eu fui pedir ajuda para o nosso monitor da disciplina de climatologia. Eu falei, queria um assunto interessante que a gente pudesse tratar. Aí ele respondeu para mim, tenta desmistificar essa história de que o clima tá louco. Fala-se muita bobagem sobre aquecimento global na mídia, na ciência. Tenta desmistificar um pouco essa história. Ele me sugeriu alguma bibliografia, deu alguma ideia de roteiro. Eu preparei a palestra, ministrei a palestra e, obviamente, gerou isso muita polêmica, muita discussão ali. E aí a repercussão foi por meses assim ainda. E as meninas sempre me perguntando como é que é essa história de que não existe aquecimento global, porque é o que a gente ouve em todo canto. E aí isso foi me dando essa vontade de pesquisar, porque a partir das interrogações delas é que eu ia construindo toda a minha pesquisa e toda a minha argumentação. E tô nessa vida até hoje. Então foi a partir dessa palestra que eu ministrei quando eu estava no segundo ano da graduação. Mas isso em termos de acontecimento, né, dos fatos que se deram. Mas aí por que você continua, né, nessa vida? Pensar que o que eu gosto realmente são dos temas integradores, não só na geografia, né, mas em todas as áreas da ciência. Eu gosto dos grandes temas, né, dos grandes debates, das grandes questões. Eu não gosto de estudar áreas localizadas. Eu gosto realmente dos grandes debates dentro da ciência e desses debates que fazem interface com diferentes áreas da ciência. E outra característica minha também, que se nota bem na minha pesquisa, é que eu adoro desmentir mitos. Para todas as áreas, assim, eu adoro identificar crenças mal formadas, crenças falsas, tentar desmentir e pensar em abordagens alternativas. Pensar, então se não é isso, o que é e como a gente pode resolver, como é que a gente pode fazer isso de outra forma. Então esses foram as guias, né, os nortes que eu sempre tive aí na minha pesquisa, né? Pensar nesses temas mais desafiadores e pensar nessas abordagens alternativas, né? De desmentir, né? De colocar realmente o que realmente tem, né, interesse que estiver por trás da ciência, né? Então, basicamente, foi essa a minha história. Que bacana, Dani. Bom saber, porque eu acho que isso é inspirador, inclusive para os alunos, né, que estão fazendo a graduação agora, ou quem está entrando no mestrado, ou mesmo quem está entrando no doutorado, né? É muito legal a gente saber como é que foi o processo dos outros, para a gente pensar o processo da gente de maturar uma pesquisa ou da curiosidade acadêmica, curiosidade científica, né? Muito bacana de saber. Bom, tendo em vista, então, a tua formação, eu vou passar para a primeira pergunta, mais específica em relação ao tema que nos levou a fazer o podcast de hoje, né? Que é esse tema que envolve, então, as queimadas, né? Mas que não se esgota nas queimadas, né? Então, como leitora da tua tese, eu intuo que as queimadas que ocorreram esse ano, apesar de intensas, persistentes e não naturais, como queriam dizer uns e outros, né, elas não devem ter produzido aquecimento global. Você pode esclarecer esse tema do aquecimento e das queimadas para o público que nos ouve e, na sequência, explicar também por que não se pode relacionar problemas de poluição do ar com aquecimento global? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão da escala.
tanto o geógrafo, mas principalmente o professor de geografia, acho que essa é a função primordial dele, é inserir as crianças do que a gente chama de alfabetização geográfica. E eu acho que vem uma dimensão que parece que tem sido esquecida nessa formação, que é o mais essencial dessa formação da alfabetização geográfica, que é a questão escalar, da gente saber qual fenômeno interfere aonde. Então, a gente está falando de um pretenso aquecimento global, ou seja, de uma mudança climática que é em escala global, sempre com pretenso, o pretenso aquecimento global, e queimadas num ecossistema que são localizadas, embora bem distribuídas aí pelos ecossistemas. A gente localizou queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, mas de qualquer forma elas são fenômenos locais, Então a gente está tratando, tentando relacionar um pretenso fenômeno global com fenômenos locais. Então esse já é o primeiro problema. Como é que a gente atribui um acontecimento que é local com um resultado que é global? Não que isso não seja impossível. É possível que a gente vê poeira radioativa, às vezes, de repente, espalhando por grandes áreas do planeta. Então, isso não é impossível. Mas a gente tem que ver se realmente esse fenômeno ele tem essa dimensão, esse potencial de atingir todo o planeta. Tá? Algumas coisas que assustam, a gente podem assustar o grande público, são alguns números. Então, fala-se, por exemplo, o número de focos de queimadas. Acho que chegou a mais de 100 mil focos de queimadas detectados esse ano. Então, a gente olha e fala, meu Deus do céu, quantos focos a gente teve? Tá, mas foco é uma coisa, Foco de queimada é uma coisa. Área queimada é outra coisa. Então, você pode ter muitos focos de queimada numa área pequena, Então, essa área pequena não vai ter essa grande relevância aí para o clima. Mas, então, esquecendo essa coisa do número de focos, então, enfocando na área que é queimada. Mesmo assim, a gente tem que olhar essa estatística com ressalva. Por quê? Outro problema também que a gente enfrenta com a alfabetização geográfica, que é a nossa visão urbanoide. Eu costumo dizer assim, que a gente está o pessoal que é urbanoide, que a gente vive só na cidade, a gente não tem, parece que a gente perde um pouco a noção espacial, do que é o planeta, o que é o tamanho do planeta. Para começo de conversa, 3/4 do planeta é mar. Então, quando você está falando de quais os efeitos das superfícies continentais sobre o clima, você já está perdendo de lavada aí para os oceanos, por exemplo. E aí você pega toda a área que foi queimada. Então, do que eu vi de estatística aí, acho que não chegou a 200 mil hectares no Brasil queimado esse ano. Para quem é um urbanoide, ele vai olhar e falar 200 mil hectares, o cara realmente se assusta, porque é um número que assusta. Então, a imprensa, a ciência divulga para um público leigo, 1 hectare, o que é? Um campo de futebol. Nossa, 200 mil campos de futebol, isso é uma área muito, muito grande, Para quem só conhece a cidade, realmente isso parece uma área monstruosa. Agora, vai colocar isso, comparar 200 mil hectares do tamanho da América do Sul, como um todo, ou mesmo do tamanho da Amazônia legal, ou mesmo qualquer estado do Brasil. Isso é uma área irrisória, no contexto brasileiro e no contexto mundial muito mais. Então, esse é o principal problema de atribuição, Como você atribui um problema que é tão pequeno, tão localizado, que responsabiliza, que vai produzir um pretenso efeito global. A gente não consegue fazer esse link, essa relação. Uma coisa é os efeitos que a queimada vai produzir localmente, Então, você queimou uma área ali perto de uma cidade, isso vai gerar poluentes para a cidade, isso vai alterar o albedo do solo, isso vai alterar a umidade, mas isso em escala local. Então, não tem como a gente fazer essa atribuição, qual é a quantidade de gás que foi emitido, qual é a quantidade de material particulado que foi emitido, como é que você calcula isso para o impacto climático? Mesmo porque esses poluentes e esses gases que são lançados, eles são reabsorvidos
seja por aquele ecossistema ou seja por outros ecossistemas. Então, essa poeira vai ser transportada, ela vai para os rios, ela vai para o solo. O que isso vai causar nos rios e no solo é outro problema, ok? Mas isso vai ser reabsorvido pelo ecossistema, ou seja, não vai ficar na atmosfera por muito tempo. Então, além de ser uma escala realmente pequena, ele vai ter essa questão de que esse material ele não fica o tempo todo na atmosfera. Então, esse é o principal problema da gente aceitar, aceitar esse contraponto. A nossa visão, ela é pequena, a gente não tem essa dimensão do tamanho que é o planeta. Então, os números, quando eles chegam na casa de milhares, de centenas de milhares, eles assustam a gente. A gente não tem noção do quanto que o planeta é ainda muito maior. Bom, se eu entendi direito, Dani, então tem uma questão de escala, né, que a proporção das queimadas, ela atinge uma escala que, do ponto de vista climatológico, não é grande o suficiente para fazer mexer num clima global, é isso que você nos explicou até agora. Mas então, se a gente pensar nisso, né, de que, apesar de ser grande, pensando em animais, pensando na biodiversidade, pensando, né, nas queimadas, apesar de ter um impacto, vamos dizer assim, para o meio ambiente, que é importante, né, de queimadas, do ponto de vista da climatologia, isso não chega, né, não tem escala para afetar globalmente. Então, eu queria que, na sequência, você pudesse, então, nos explicar um pouquinho mais que tipo de problemas, por exemplo, de poluição essas queimadas poderiam gerar. Sim, a poluição ela vai ser um elemento importante da produção das queimadas. Então, a gente tem a certeza de geração de muito material particulado e de potenciais gases poluentes também. Sempre lembrando que o dióxido de carbono não se inclui entre esses gases poluentes, né? Dióxido de carbono não é poluente. Mas a queimada, ela gera, sim, um monte de material particulado, um monte de gases potencialmente venenosos. E isso pode não só ficar naquela região, atingindo os moradores da região, como essa poluição pode também ser transportada para outras áreas. Então, dependendo da época do ano, do sentido predominante que você tem dos ventos, então ela pode ser transportada. Então, é essa a diferenciação que a gente vai ter que fazer, que é o que muita gente confunde, né? Confundir o que é um impacto climático do que é um impacto sobre a qualidade do ar. Então, como a gente estava discutindo antes, a gente não tem, né, as queimadas que a gente verificou esse ano, ou então em outros anos, isso não tem a dimensão necessária para produzir um efeito, seja global ou seja mesmo regional, né? Quando você está falando de poluição do ar, é outra história, né? Quando você está falando de poluição do ar, aí sim, né, você tem uma deterioração importante e que pode também ser exportada. Ok, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para o Ailton, que tem várias perguntas formuladas pelos petianos e por alguns interessados, que vai continuar, então, a série de indagações para você. Com você, Ailton. Professora, se entendemos direito, as queimadas não têm efeito sobre o clima. É isso mesmo? Então, qual seria o efeito destas sobre a qualidade de ar, considerando as escalas espaciais e temporais e o próprio conceito de clima? O que a gente observa é que as queimadas, então, elas produzem bastante material particulado que ele vai incomodar bastante, né, os moradores ali da região. Eu não conheço pessoalmente a região amazônica, mas eu conheço a realidade das queimadas do interior do estado de São Paulo, com a queimada da cana. E, cara, é terrível. A sujeira que isso faz em casa, né? A dificuldade da gente respirar é muito forte. Isso. Então, todo esse material particulado que é produzido na queimada, isso vai indo para o seu pulmão. Então, isso vai acumulando ali, e os efeitos a gente não sabe, porque a gente não... Isso aí a gente costuma avaliar muito mais a longo prazo. Então, não dá para a gente dizer, a queimada de um ano específico, ela vai afetar a sua vida. Não é assim que funciona.
É a exposição constante a esse ambiente fluido. Tá? Então, é a recorrência do fenômeno é que vai ser mais importante do que um episódio específico. Os impactos mais imediatos, obviamente, vão ser nas áreas circunvizinhas dos focos de queimada, né, a poucos quilômetros ali dos focos. E esses poluentes eles vão ficar algum tempo em suspensão na atmosfera. Coisa de dias, às vezes até semanas. Tá? Isso vai depender muito da estação do ano. Se for uma estação mais seca, a tendência é que esses poluentes fiquem mais tempo na atmosfera. Porque se chove, a atmosfera vai conseguir, né, a chuva vai conseguir lavar esse material particulado em direção ao solo. Ou passando o tempo mesmo, eles caem por gravidade. Então, se é na estação chuvosa, isso é menos problemático. Quando é na estação seca, é mais complicado. Na estação seca, eles vão passar mais tempo em suspensão na atmosfera. Tá? Em termos climáticos, o efeito de uma queimada ou de um desmatamento, a gente teria aí o efeito sobre a umidade da região, um possível efeito sobre, com certeza, um efeito sobre o albedo que pode refletir um possível efeito sobre a temperatura da região, mas sempre na escala local, né? Sempre ali próximo dos focos de queimada. Quando você sai ali algumas centenas de quilômetros, você saindo, você já não vai notar nitidamente esse efeito. E sobre a acidez da atmosfera também, né? Muitos gases que são produzidos nas queimadas, elas vão ter algum efeito sobre a acidez da atmosfera, mas, de novo, a hora que chove, você vai ter uma drástica redução desse efeito. Ok, professora. Passando para a próxima pergunta. Bom, como diagnosticar os impactos das queimadas que ocorreram neste ano? A gente consegue verificar a trajetória dos poluentes por imagem de satélite. Então, foram divulgadas algumas imagens aí ao longo do ano da pluma de poluição viajando ali pelo centro-oeste do Brasil, chegando até a Bolívia. Então, é possível a gente observar essa trajetória dos poluentes. E aí, dependendo também da trajetória dos ventos, a gente consegue prever onde é que eles vão chegar. Tá? Por isso que a gente estava falando, né, do qual é a estação que isso tá ocorrendo. Então, a gente observou que as queimadas elas se concentraram mais ali no meio do ano, né? Entre maio e agosto foi o período mais grave, que é justamente o período de seca que você tem ali no Brasil Central e na periferia da Amazônia. Então, a gente ficou bastante preocupado, né, vendo a pluma de poluição indo até a Bolívia. A gente pensa, nossa, né, está sendo transportado até a Bolívia. Sim, a Bolívia é ali do lado. É mais fácil a pluma de poluentes chegar na Bolívia do que chegar em Santa Catarina. E dependendo da época do ano, elas podem eventualmente chegar até o sul e sudeste do Brasil. Se for no verão, por exemplo, que é quando o vento vai vir de oeste, né? Ele vai vir sudoeste, na verdade, né? Noroeste, né? Ele vai sair da região amazônica em direção ao sul e sudeste. E esses poluentes eles podem ser transportados aí para outras regiões do Brasil, mas a maior parte do ano o vento é desfavorável para que isso aconteça. Quando você pega a primavera, o inverno, de maneira geral, a tendência é que os ventos eles vão de sul para norte. Então eles ficam retidos ali na região amazônica, o que é terrível para eles, né? É bom para quem mora no sul e sudeste, mas é terrível para quem mora lá, que tem uma dificuldade mais de dispersão. Então a gente consegue observar essa pluma de poluentes viajando pela América, né, e consegue prever qual vai ser a trajetória deles, sim. Ok. Próxima pergunta. Quais as consequências que elas estão causando e poderão causar futuramente? E ainda que haja consequência, elas são perceptíveis, detectáveis e relevantes? Aí vem dois problemas que a gente costuma falar sobre o problema da detecção e o problema da atribuição. Então, uma coisa é a gente detectar o problema, outra coisa é a gente dizer quem foi que causou, que é a questão da atribuição.
Então, o problema da poluição atmosférica, ele vai ter um impacto maior para aquela população que já é mais fragilizada. Então, é para idoso, para criança e é para quem já está enfermo, para quem tem alguma enfermidade, principalmente respiratória. O problema dessas queimadas que a gente teve em 2020 foi que elas coincidiram com a Covid. Então, aí a gente tem um problema terrível para a gente eventualmente fazer essa questão da atribuição. Eu poderia eventualmente fazer um estudo sobre a quantidade de internações, quantidade de atendimentos médicos com problema respiratório. Isso explodiu em 2020 por conta da Covid. Então, até que ponto eu posso falar sobre uma explosão dos problemas respiratórios em 2020, que basicamente foram uma questão da Covid, foi a grande estrela desse ano para a questão respiratória. Como é que eu vou separar esse efeito ou outras infecções oportunistas que seguramente apareceram esse ano também? Como é que eu vou separar esse efeito da poluição? Segundo ponto, uma pessoa que mesmo que não seja Covid, que vai entrar no hospital com um problema respiratório, até que ponto esse problema respiratório dela é causado pela poluição? Como é que eu vou fazer essa atribuição? E não por uma questão de saúde que ela já tenha, ou porque a casa dela é um ambiente insalubre, ou porque ela trabalha sob condições insalubres. Percebe a dificuldade que a gente tem? Então, a gente mora num país pobre, a gente tem uma população que tem uma saúde já precária, que tem moradias precárias, que tem trabalhos precários. Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né, de conseguir isolar qual é o efeito da poluição sobre a saúde dessas pessoas, e isolar isso do qual seria o efeito, né, dessas comorbidades que ela já tem, ou das condições de vida que ela já tem. Então, isso é aí para poluente, tá? Uma dificuldade muito grande que a gente tem de isolar qual é o efeito da poluição perante uma miríade de questões que afetam a saúde do indivíduo já há muito tempo. Então, como a gente separa esse efeito? É muito difícil. Podemos detectar e atribuir os impactos de um ano específico sobre o clima, ou eles só podem ser observados cumulativamente? De um ano específico é praticamente impossível. Até mesmo os cientistas que trabalham em cima da perspectiva aquecimentista não conseguem fazer essa atribuição. A gente precisaria realmente de uma sequência de anos, né, com uma intensidade bem detectável de um problema no ambiente, seja uma queimada, seja emissão de combustíveis fósseis, qualquer que seja a fonte desses gases ou desse material particulado. A gente precisaria realmente de uma sequência de anos ou de décadas, ou às vezes até de séculos, de emissões ou de recorrência de um determinado fenômeno para você conseguir fazer essa atribuição. Um ano específico, para você isolar esse ano específico, é praticamente impossível. Porque esse ano específico, qualquer que seja esse ano da série, você está falando de queimada. O problema é justamente essa questão da queimada, porque o material particulado ele é mais pesado do que gases. Então, ele sai da atmosfera muito mais rápido do que os gases. Quando você emite gases, combustíveis fósseis, seja por queimada, eles tendem a permanecer um pouco mais de tempo na atmosfera. Quando a gente está falando de material particulado, que é o principal produto de uma queimada, pelo simples fato de ser material particulado, a gravidade puxa ele com mais força. Então, ele tem uma tendência a permanecer muito menos tempo na atmosfera. Então, você tem um ano específico de queimada, aquele material vai passar algumas semanas assim no ar, não vai passar muito disso. Então, será que realmente algumas semanas de uma carga maior de material particulado na atmosfera vai ter um efeito relevante sobre o clima? Também muito difícil da gente conseguir fazer essa detecção. Agora, a última pergunta. Podemos isolar as queimadas que ocorreram neste ano em meio a décadas de queimadas? Os problemas ambientais e climáticos serão os mesmos? Vai mais ou menos na linha do que a gente estava falando na questão anterior. Então, a gente não consegue detectar, não consegue distinguir o efeito de um ano específico para outro.
A gente consegue eventualmente localizar, se você tiver pelas cidades onde essa nuvem de poluentes vai passar. Essas cidades fazem monitoramento ambiental, a gente consegue, em algumas semanas do ano, detectar uma carga maior de poluentes e o efeito disso na qualidade do ar na cidade. Então, para a qualidade do ar, a gente consegue fazer essa detecção. Para clima, não. Então, os impactos que as queimadas produzindo. Então, se a gente está falando de impacto sobre a poluição urbana e ambiental de maneira geral, isso a gente consegue fazer essa detecção, fazer esse isolamento. Esse pico de poluição que eu tive aqui veio da queimada que aconteceu 3 semanas atrás, porque eu vi a massa de ar se formando aqui, eu vi ela trazendo esse poluente, fiquei monitorando pelo satélite, eu vi ela trazendo esse poluente. Então, o impacto sobre a qualidade do ar é possível a gente fazer esse isolamento. Os impactos sobre o clima, como a gente estava comentando, realmente a gente tem é praticamente impossível a gente fazer esse isolamento. E uma coisa que a gente tem que deixar claro também, que é no que a gente pensando aí sobre toda essa dificuldade que o público tem de entender essa diferença que existe entre clima e poluição. A gente tem uma tendência muito grande de entender os problemas ambientais de uma forma integrada, que é fruto também da nossa educação. A gente foi ensinado, a gente foi educado que meio ambiente é justamente isso, a integração, né, de que todos os elementos dentro do ambiente eles estão relacionados. O problema é que a gente levou isso para o extremo oposto. A gente realmente acredita muito nisso, né, que tudo está integrado a tudo. Então, a gente também tem que ter uma certa perspectiva crítica em relação a essa perspectiva integradora, essa perspectiva sistêmica. A gente não pode realmente achar que tudo está relacionado a tudo. Cada elemento do ambiente, do ser humano, da ação humana e da ação natural tem o seu campo. Então, a gente não pode tentar pegar coisas onde elas não existem. Então, uma coisa é a poluição, outra coisa é o clima. Então, poluição, o que é poluição? É qualquer tipo de material que você deposita na atmosfera e que vai produzir algum impacto, seja para o ser humano, seja para o ambiente. Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Então, qual é a tendência de temperatura, qual é a tendência de umidade? Percebe? São 2 conceitos diferentes. A gente tem a tendência a confundir esses 2 conceitos, mas eles não são a mesma coisa. Então, é um cuidado que a gente tem que ter na nossa página. A tentação de ir sempre para uma perspectiva integradora é muito grande, mas calma, as coisas não são tão integradas assim. Então, a gente tem que observar essas relações integradoras onde elas realmente existem, e não onde a gente quer que elas existam, onde a gente imagina que elas existam. Eu sei que a vontade de falar que é importante preservar a floresta, a vontade que a gente tem de seguir nesse discurso é grande. E a gente fica cheio de dedos assim, né? Tá, mas como é que a gente vai falar que a queimada não causa um efeito sobre o clima, né? Qual vai ser o efeito disso para o nosso ouvinte, para o nosso aluno? Como é que ele vai interpretar isso? Vai interpretar como uma licença para desmatar? Como uma licença para queimar? Então, essa é uma dificuldade que nós professores temos, né, de fazer essa abordagem. E aí fica o recado. Cara, você não precisa, né, apelar para um discurso de medo para incitar uma conscientização ambiental. Uma coisa que eu sempre enfatizo. Se você está doutrinando, eu vou dizer doutrinando mesmo, você está doutrinando ao seu interlocutor pelo medo. Olha, você não pode queimar a floresta porque ela vai provocar tais e tais impactos terríveis, vai todo mundo morrer torrado, e você cria essa coisa bem amedrontadora no seu interlocutor, no seu aluno, no seu ouvinte. Eu não considero isso uma conscientização positiva, uma conscientização ambiental válida. O que eu considero uma conscientização ambiental válida é aquela que você entende o valor intrínseco
daquela vida que está sendo perdida. Então, no momento em que você consegue sentir dor pela perda daquela forma de vida, daquele ecossistema por si, e não pelo efeito que ele pode produzir para você, para sua sociedade, seja a curto ou longo prazo, aí sim você entendeu qual que é a importância da preservação. Agora, esse discurso de que a gente tem que preservar a floresta por causa dos efeitos que a devastação dela vai produzir para a gente futuramente. Primeiro que esses efeitos são bastante questionáveis, como a gente viu ao longo da nossa discussão, e que valor tem, né? Que tipo de consciência ambiental a gente está implantando, né? Por essa conscientização pelo medo. Não sei até que ponto isso tem validade, entende? Daniela, eu queria aproveitar e te perguntar, porque eu acho que é isso que o nosso ouvinte nessa altura está se perguntando. Ok, se as queimadas não levam a uma alteração do clima, como é que essa assertiva do aquecimento global se sustenta? Porque é isso, a gente vê isso no rádio, na TV, é todo mundo falando sobre isso. O aquecimento global vamos dizer assim, é uma expressão que parece que não tem como negar, né? Não tem como, falta elementos, vamos dizer assim, científicos para negar. Como é que esse discurso de aquecimento global se sustenta se os climatólogos, e você é uma delas, né, e a maior parte dos climatólogos do mundo dizem que não tem aquecimento global, né? Então, eu acho que agora, para a gente fechar essa nossa conversa, eu acho que é importante que você esclareça para o nosso ouvinte de onde é que sai essa verdade que vai se repetindo e vai se replicando em diversas fontes. Eu me lembro que uma vez eu estava orientando uma menina no mestrado e ela estava falando sobre deslizamento na área ali das cheias que teve em 2008. E uma hora ela falou, porque o aquecimento global. Eu olhei para ela, só um pouquinho. De onde é que tu tirou esse aquecimento global? Ela, não, mas isso está em tudo que é lugar. Eu disse, não, tira isso aí daí, porque apesar de estar em tudo que é lugar, foi bem na época que eu li a tua tese, eu disse, apesar de estar em tudo que é lugar, tu está falando de deslizamento e chuva, isso não tem nada a ver com o aquecimento global. Tu está falando de excesso de água numa área e deslizamento de massa, é outra coisa. Então, assim, não vamos confundir as coisas. Mas é muito comum a gente ver isso, sobretudo na imprensa. Todo mundo fala em aquecimento global como se fosse uma verdade inconteste. Então, eu gostaria que, assim, eu acho que toda a conversa levou para isso, ajuda a pensar isso, né? Eu acho que tu explicou até agora maravilhosamente bem, dizendo, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E a ciência é exatamente mostrando essas diferenças, mas eu acho que agora o que falta, eles devem estar se perguntando, quem está ouvindo deve estar se perguntando, tá, mas e de onde é que sai isso, então? Foi bom você ter tocado nessa questão aí desse exemplo do deslizamento, que a gente volta de novo para aquela questão social. Até que ponto você pode realmente, uma casa que desmorona, uma casinha precária, construída numa encosta que desmorona, se atribuir isso ao aquecimento global? Não tem a condição social dessa família, não tem a condição urbana para explicar isso, não são elementos mais do que suficientes para a gente explicar essa tragédia. Então, esse é um dos sustentáculos que a gente tem, né? Vou chegar lá. Esse é um dos sustentáculos que a gente tem para a sustentação dessa hipótese. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar que sustenta a hipótese do aquecimento global, uma argumentação simplista, uma argumentação fácil de entender pelo grande público. Então, o ser humano está emitindo combustíveis fósseis, os combustíveis fósseis produzem gases estufa, esses gases estufa aquecem o planeta e aí vai derreter as geleiras, vai aumentar o nível do mar, vai alterar o ciclo hidrológico. A argumentação é basicamente isso, ela é uma argumentação simplista, ela é fácil de entender. E toda argumentação simplista, simplificadora, fácil de entender, vai ser absorvida pelo grande público. Toda vez, todo mundo que é a história da minha vida, né? Tentar desmentir o aquecimento global, a gente se depara com muitas dúvidas do público, a gente se depara com muito conhecimento que falta para eles, porque aquele conhecimento que é passado pela mídia, pela ciência mainstream, assim, ela é muito simplista, a argumentação é muito simplista. E a ciência verdadeira, vamos dizer assim, ela não é simplista. Ela é cheia de
caminhos obscuros, de vocabulário obscuro, de conhecimentos obscuros que não são acessíveis ao grande público. Segundo ponto que faz essa hipótese florescer é justamente essa questão social. Então, a quantidade de desgraças que a gente tem produzidas diariamente. Então, a gente vê enchente, a gente vê gente passando fome, a gente vê doença, a gente vê seca. A gente tem uma série de desgraças meteorológicas, né, que, volta e meia, elas são atribuídas, seja pela mídia, seja pelo poder público, seja pela ciência, elas são atribuídas ao aquecimento global. É uma excelente tentativa de você diluir a culpa, porque o que é melhor para um prefeito que enfrenta esse deslizamento de terra? Não é melhor ele falar que é por causa do aquecimento global do que pela negligência que ele teve na hora de fazer uma política pública de moradia? É muito melhor. Você se exime da culpa de não ter se preocupado com uma política social e você joga a culpa no aquecimento global. E quem que é o culpado pelo aquecimento global? Todos nós. Ou seja, o prefeito está dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é de toda a humanidade que produziu esse efeito. Então é extremamente vantajoso para um poder público que quer se eximir da culpa por essas desgraças, né? Então, estava discutindo ao longo da nossa exposição até que ponto a gente pode atribuir, né, uma morte, né, ao poluente produzido pela queimada, e não as condições a que essa pessoa esteve submetida a sua vida toda. Então, esse é um segundo ponto, né, a conveniência da hipótese para o poder público, para a ciência de maneira geral. E um terceiro ponto, que é o mais cruel, mas é o mais verdadeiro, é a conveniência que essa hipótese tem para o público em geral. Porque se o aquecimento global é culpa de todo mundo, ele dilui a minha culpa sobre as tragédias também. Ele dilui a minha responsabilidade. Então, eu não percebo, olha, a gente tem, né, uma responsabilidade sobre os nossos problemas urbanos, né, muito mais do que um problema global, mas a gente se exime da nossa responsabilidade na hora que a gente fala, não, mas isso daí quem está causando é o aquecimento global, o pessoal lá da China, lá da Índia, que estão poluindo também, então não tem como competir, né, a poluição que eu quero, não tem como competir com os chineses e com os indianos, então você dilui a nossa culpa também, a nossa responsabilidade social e política das mazelas que nos afetam, ela é diluída do aquecimento global, então você gosta de acreditar no aquecimento global porque ele dilui a sua culpa, né? E o aquecimento global faz você se sentir importante também. Olha que mecanismo interessante isso psicologicamente. Ele dilui a sua culpa, né? Então falar que as desgraças são produzidas pelo aquecimento global dilui a nossa sensação de culpa, mas ao mesmo tempo nos faz sentir responsáveis pela mudança. Então, no momento em que a ciência, a mídia divulga que é responsabilidade nossa salvar o planeta, a gente se sente extremamente grandioso com as atitudes pequenas que a gente tem na vida. Então, fala, hoje eu contribuí com o planeta, o meu banho demorou 2 minutos a menos. A gente fica se achando, né? Eu consegui economizar 0,000001 kW, a gente fica se achando, nossa, hoje eu consegui salvar o planeta. Então, ela nos orgulha. A hipótese do aquecimento global, ela faz a gente se sentir grandioso. Numa época em que a gente se sente tão frágil, né? Tantas coisas, né? Que uma época que uma porcariazinha de um vírus faz um rebuliço todo na nossa vida. Você se sentir importante em nível planetário, cara, isso é maravilhoso. É por isso que a hipótese se sustenta, né? Ela mexe com o nosso ego. Ela fala aquilo que a gente quer escutar. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada. Eu acho que isso ajuda a esclarecer muitas questões. Muito obrigado. Conversar contigo é sempre um prazer enorme e a gente aprende muito conversando e ouvindo, né? E é muito legal ver que a ciência tem respostas, né? Sobretudo num ano onde se tenta desqualificar a ciência e dizer que a ciência não tem respostas. Ela tem respostas, sim. Ela tem respostas que são complexas, que não são simples, né? Que não são fáceis. Ela faz perguntas complexas também, né? Então, assim, muito obrigado por contribuir com a gente nessa reflexão. Eu passo agora para o Ailton. Muito obrigado, professora Daniela.
compartilhar conosco esses assuntos tão relevantes aos nossos ouvintes. Bom, chegamos ao final, pessoal. Novamente, nós do PetGel gostaríamos de agradecer a participação da professora Daniela Onça, que trouxe informações tão importantes. Gostaria de agradecer também a professora Vera por coordenar essa conversa e a você, ouvinte, que nos acompanha. Se curtiram esse programa e desejam saber mais, sigam a gente nas nossas redes. Instagram, @PetGeodesk e no Facebook, Pet Geografia UDESC. Vocês conseguem encontrar na bio do nosso Instagram o link de acesso para este e demais episódios do nosso podcast, que se encontram em diversas plataformas, como em nosso canal do YouTube, Spotify e outros streams de áudio. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui e fiquem atentos nas redes do PetGel, logo terão novas edições do nosso podcast, lives pelo YouTube e Instagram e muito conteúdo interessante. Obrigado e até a próxima.